Boa noite, queridos. Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aquela aulinha lá do Simple Present. Então, veja bem, já coloquei aqui uns verbos já, né? Na realidade, o verbo teria que ser acompanhado do to, né? Que é o to. Mas eu coloquei sem o to para não atrapalhar esse entendimento, certo? Então, vamos fazer assim mesmo, sem o to. Então, vamos lá. Fix, watch, wash, play, say, travel, study, pick, start, finish. Se você quiser anotar aí, né? Consertar, assistir, lavar. Play pode ser jogar, tocar, brincar. Say, dizer. Travel, viajar. Study, estudar. Pick, apanhar, pegar, né? Start, iniciar, começar. E finish, terminar. A priori, eu diria a vocês que essa pronúncia, ela não, para vocês não tem muito sentido agora, né? Vamos deixar esse negócio de pronúncia para depois. Vamos manter o nosso foco no entendimento das regrinhas, né, da gramática, tá bom? Que é vocês fazer uma prova de gramática, não vai fazer prova de conversação, não. Então veja lá, são 3 regrinhas, né? Poderiam ser 4, mas eu suprimi aqui para vocês. A primeira regrinha, né, eu diria que se o verbo terminar em y, e antes do y tiver uma consoante, você vai eliminar o y e vai acrescentar ies. Um exemplo. Se for o verbo estudar, por exemplo, né? Vamos lá, estudar. Observe que o verbo estudar termina em y e antes do y tem uma consoante. A gente diz assim, ó, quando termina em y, precedido de consoante. Precedido quer dizer que vem antes do y, antes do y. Então, o D é uma consoante. Então, você vai eliminar o y e vai acrescentar aqui, ó, IES. Vai ficar... Mas, professor, quando que eu vou executar essa mudança? De acordo com aquela nossa primeira aulinha lá, né? De acordo com a primeira aulinha, só vai haver essa mudança se a frase estiver na forma afirmativa e se o sujeito for terceira pessoa do singular. Então, o sujeito tem que ser terceira pessoa do singular. Quem é a terceira pessoa do singular em inglês? É o ele, o ela e o pronome it, né? Ele, ela e o pronome it. Muito bem, essa aí então seria a primeira regrinha, né? Do y. Aí a segunda regrinha eu coloquei se o verbo terminar em ch, sh, x, o, ou então ss, você só vai acrescentar o es. Só vai acrescentar o es. Mas obedecendo o mesmo princípio, né? Só vai haver essa mudança se a frase no presente simples estiver na forma afirmativa e o sujeito for terceira pessoa do singular. Pronto. Então vamos ver um exemplo aqui, né? Vamos ver um exemplo aqui. O verbo lavar, né? Pronto. Se for o verbo estiver flexionando, se o sujeito dele for ele ou ela, no caso aqui, exemplo, she, ela lava, né? Pronto, então lavar, observe que termina em SH, né? Aqui, SH, SH. Então, o sujeito é a terceira pessoa do singular, né? Que é ela, então você botou ES. Pronto, ela lava. E a última, como que eu vou saber a última? Professor, como é que eu vou entender a terceira regra? Não precisa ir atrás mais de regra, você vai analisar. Se não é a primeira, né? Se não terminou em Y e antes não veio uma consoante, não é, né? Está fora. Se não é a segunda regra, você só pode ser a terceira regra, você só vai acrescentar o S. Por exemplo, o verbo começar. Olha lá. Aí você faz a seguinte avaliação, né? Terminou em Y, então não é a primeira, né? Não é a primeira regra.
Terminou em CH, SH, X ou SS? Também não, né? Então, é só acrescentar o S. Mas apenas se o sujeito for terceira pessoa do singular, né? Então, só se fosse o sujeito e ela, ele ou it, um desses três elementos aqui. Pronto, agora você vai lá naquele exercício, no primeiro exercício, e executa, né? Quem não for terceira pessoa de singular, não vai haver modificação nenhuma no final. Você bota do jeito que está lá, ok? Vamos fazer um testezinho aqui. Fix, termina em X, né? Opa, tá aqui, ó. Termina em X. Então já vai ser a regrinha ES, né? Aqui a regrinha ES. Mas só se o sujeito for terceira pessoa ES, terceira pessoa de singular. CH, também, né? Que é assistir. Lavar, SH. Então, vamos ver aqui. Tá aqui, ó. CH, né? SH. Aqui. CH, então aqui vai ser watches. E aqui washes, S, não é isso? Vamos ver o play. O play termina em Y? Termina. Ah, então cai lá na primeira regrinha, né? Vamos ver. Play termina em Y. E antes do Y tem uma consoante, que nem esse aqui. Vamos lá. Ah, professor, termina em Y, mas antes do Y é uma vogal, então não segue aquela regra. Bom, se não segue aquela regra, então nem é a primeira e nem a segunda, né? Porque não termina em CH, SH, XO ou SS. Se não é a primeira nem é a segunda, só pode ser a terceira, apenas acrescenta o S. Mas apenas se o sujeito for terceira pessoa de singular. E o verbo say, dizer, mesma coisa, terminou em Y, só que antes não é uma consoante, é uma vogal. Então é a terceira.